Como hoje é um dia de ceia, escolhi então esse texto, onde os discípulos eles vão procurar um lugar para a última ceia de Jesus. E nessa ceia, Jesus revela a Páscoa como a ceia do Senhor. Então, aquela Páscoa que era comemorada no passado, ela continua sendo comemorada, mas agora é a ceia do Senhor também. Jesus usa os elementos da ceia de uma alimentação comum. Então lá, a gente vê lá, logicamente, teria o pão, teria o vinho, mas é frisado lá o cordeiro, é frisado as ervas amargas, tantas outras coisas que tinha na Páscoa. E Jesus pega e coloca agora a importância, e coloca os elementos principais, o pão e o vinho. Tá certo? E nesse texto que a gente vai ler, Jesus então vai enviar os discípulos para encontrar um lugar para preparar a ceia. E na verdade, a ceia, ela não tem um lugar especial para ela. A Bíblia não ensina, né? A doutrina da ceia, ela não tem um lugar especial, porque a gente vê na palavra que a igreja ela se reunia nas casas. Então a ceia era tomada nas casas. Aonde havia reunião dos irmãos, podia ser tomada a ceia. Mas para a gente encontrar, para a gente perceber a importância espiritual aqui de encontrar um lugar, isso daqui fala deles irem encontrar um lugar, nós já vamos ler o texto, fala da gente encontrar o centro da vontade de Deus, da gente chegar ao centro da vontade de Deus, a gente buscar a vontade de Deus, a gente se preparar para a vontade de Deus, porque o melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus. Não tem outro lugar melhor para a gente estar. Então esse lugar, por que eles vão procurar um lugar? Porque precisava de estar no lugar onde Deus havia preparado para aquilo ali. Sabendo então que a ceia é um mandamento de Jesus, eu então queria meditar com vocês nesse texto. E quando a gente vai meditando, eu queria perceber com vocês algumas coisas. Ele não é o texto que vai falar da ceia, mas ele vai falar de um caminho para a ceia, tá bom? Diz assim, olha: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Chegou a festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, prepararmos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazeis preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes disseram, e prepararam a Páscoa. Amém? Vamos ler mais uma vez? Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, prepararmos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento, o qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali farei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera,
e prepararam a Páscoa. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, para que o Senhor mova os nossos corações para a Tua Palavra, que a Tua Palavra que é viva e eficaz, penetra até a divisão da alma e do Espírito. Vem, Senhor, e penetra, Senhor Deus amado, em nós. Divide, Senhor Deus, a nossa alma do nosso Espírito, para que nós possamos perceber as coisas espirituais e as coisas, Senhor Deus, emocionais. Que nós possamos, Senhor Deus, perceber, Senhor, aquilo que é da mente, aquilo, Senhor Deus, que é da vontade, Senhor Deus, aquilo que é do coração, Pai. É o que nós pedimos e é o que nós agradecemos, para que haja revelação e sabedoria sobre nós. Amém. Bom, então, como hoje é a ceia, vamos falar então um pouquinho sobre esse texto. Eu queria que você percebesse aqui alguns pontos que eles estão implícitos, né? E podem trazer revelação para a gente um pouco mais sobre a ceia do Senhor. E a nossa caminhada cristã, né, irmãos? Porque a ceia, ela tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa caminhada. Eu não sei se você já chegou algum dia a ficar preocupado, assim, pensando assim, né? Você está servindo o Senhor, você está na igreja, mas você sabe, tem muita coisa sendo pregada por aí, né? Muita gente falando muita coisa, gente às vezes criticando uns aos outros e falando uns aos outros, e aí chega às vezes algum momento, tantas teologias, né, que são criadas, que as pessoas tiram da Bíblia, e a gente fica às vezes pensando, poxa, qual que é a coisa certa, qual que é o caminho certo? E às vezes a gente fica preocupado, pensando, pô, será que eu estou realmente no caminho? Será que eu estou realmente na vontade do Senhor? Será que eu estou do jeito certo, do jeito que Deus quer que eu esteja? E eu creio que de repente essa palavra aqui, ela pode ajudar a gente nisso, né? Acabar com esse medo que às vezes a gente tem de se perder, se a gente seguir aquilo que a Bíblia fala, nós não vamos nos perder. A Bíblia fala assim que, lá em Salmos fala, olharam para eles, olharam para quem? Para o Senhor, para Jesus, para Deus, e foram iluminados, e os seus rostos não serão confundidos, eles não ficarão em confusão, né? Eles vão trilhar o caminho correto. E eu quero começar então pelo verso 7, onde a Bíblia fala aí, olha, que chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Esse verso aqui, eu vou falando verso por verso com você, vamos pular algum verso, né? Mas esse verso, principalmente, ele fala para a gente hoje sobre a importância da ceia. Como era importante Jesus comemorar a ceia. Você vê, Jesus fazia a coisa da forma tradicional. Ele ia lá, né? Eles compravam lá os pães asmos, eles compravam as ervas amargas, eles preparavam tudo. Todo ano Jesus fazia isso. Era algo que Jesus já fazia, mas aquela ceia era muito importante. E havia uma importância muito grande para a memória do povo judeu, essa ceia. Então mostra para a gente que esse texto, ele mostra para a gente, olha, importava eles tomarem a ceia, era muito importante eles tomarem a ceia. Isso mostra para a gente a prioridade da ceia para Jesus. Se a gente quiser seguir realmente Jesus, a gente precisa seguir Jesus, aquilo que é importante para Ele. E a ceia era importante para Jesus. Jesus poderia ter muitas coisas para fazer, afinal, estava chegando o dia da morte dele. Se uma pessoa sabe que ela vai partir, que ela vai morrer, o que ela faz? Ela procura fazer tudo aquilo que tem que fazer, para deixar tudo pronto, não deixar dor de cabeça para ninguém, né? Arrumar tudo que tem que arrumar. Logicamente Jesus não tinha, talvez, coisas para colocar em ordem, porque a vida dele era uma vida que estava em ordem, mas ele deixa esse ensino para a gente da importância. Como a ceia é importante. Ele faz então essa ceia, e a gente tinha que levar isso igualmente a sério na nossa vida. Levar esse momento, o momento da ceia,
ser um momento sério para a gente. Porque esse momento da ceia é um dos únicos momentos que a gente vai repetir quando a gente encontrar com Jesus. Então muita coisa vai passar, muita coisa não vai ser feita mais, mas no dia que a gente encontrar com Jesus, vai ter uma grande ceia. Vai ter uma grande ceia. Mas alguns cristãos às vezes não dão valor a isso. Para eles é simplesmente um ritual. Um ritual que se faz em uma reunião como outra qualquer. E o pensamento às vezes é: bom, se eu não tomar a ceia hoje, outro dia eu tomo. Não tem problema, todo mês tem. Todo mês tem. Ou algumas igrejas, tem igrejas que comemoram uma vez por ano a ceia. Todo ano tem, o outro ano vai ter de novo. Mas o nosso pensamento deve ser: a ceia é importante. Se for importante para Jesus, tem que ser importante para mim. Se importava para Jesus, veja que o texto fala: importava que eles tomassem a Páscoa, importava que eles comemorassem a Páscoa. Então é um momento importante. A gente vê aqui na Bíblia então o grau de prioridade que a gente deve dar na ceia. Então, a primeira coisa que a gente precisa é ter revelação do quanto a ceia é importante. O quanto a ceia é importante. Aí, continuando lá no verso 8, o texto diz assim: Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide prepararmos a Páscoa para que a comamos. Ide lá, vão e preparem a Páscoa, a ceia, para que nós possamos tomar essa ceia. E nesse verso aqui, o que a gente percebe é que Jesus envia 2 discípulos. O livro de Marcos conta essa mesma história. Ele não fala o nome Pedro e João, mas ele fala que Jesus enviou 2 discípulos para preparar a ceia. E aqui nesse momento então é importante a gente perceber que Jesus está enviando eles para um lugar, nós lemos o texto, Jesus está enviando eles para um lugar, e eles não sabem onde é. Eles sabem onde é? O texto fala que eles sabem onde é? Não sabem onde é. Irmão, como você vai encontrar um lugar que você não sabe onde é? É igual Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde ele ia. Era uma coisa realmente, precisava de colocar fé no negócio. Sem fé, Abraão não conseguiria chegar onde ele chegou. Sem fé, os discípulos também não poderiam chegar aonde eles teriam que chegar. E Jesus, ele dá apenas algumas pistas. As pistas para eles encontrarem o lugar. Lembrando para você que encontrar o lugar mostra encontrar o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Quantos de nós precisamos encontrar o centro da vontade de Deus? Um chamado que você tem, algo que você tem que fazer, um dom que você tem. Isso tudo mostra para a gente que nós precisamos encontrar o centro da vontade de Deus. Nós temos que fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Por quê? Porque vai ter gente que vai chegar um dia para encontrar com Jesus e vai falar assim: olha, nós expulsamos demônios no seu nome, nós libertamos pessoas, nós profetizamos. O texto fala: e profetizamos o teu nome. E a Bíblia fala que Jesus vai olhar para ele e vai falar: não conheço vocês. Mas como que não conhece? Um cara que profetizou no nome do Senhor, profetizou, e não fala que ele profetizou coisa errada, não, fala que ele profetizou, e provavelmente foi coisa certa. Só que aí é que está o negócio, é porque às vezes a gente faz as coisas certas na hora errada. A gente precisa de fazer a coisa certa na hora certa. Nós precisamos de alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E aí a gente precisa de descobrir a nossa grande luta e a nossa grande preocupação tem que ser o quê? Nós fazemos a vontade do Senhor, você fazer a vontade do Senhor, aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida. Então esse lugar, encontrar esse lugar, aponta para o lugar do centro da vontade de Deus, alcançar então um ponto mais alto espiritualmente falando.
Quantas vezes a gente está vivendo o cristianismo de forma errada? Às vezes a gente quer realmente servir o Senhor, mas nós estamos servindo o Senhor da forma que nós temos servido. Como eu te falei, há muitas coisas sendo pregadas. Gente falando por aí que, olha, não importa como você vive, não importa como está a sua vida, realmente Deus ama você do jeito que você está, mas Ele não quer deixar você do jeito que você está. Ele quer melhorar você, Ele quer levar você para um nível melhor, né? E às vezes, quando a gente está na nossa caminhada, a gente vive de forma errada. Por quê? Porque a gente às vezes não enxerga nossos pecados. Fala a verdade, é fácil você enxergar os seus pecados? Não é. Às vezes você faz um monte de coisa que não está agradando o Senhor, mas você parece que não quer enxergar. Erros que nós cometemos nos nossos relacionamentos. E a gente precisa do quê? A gente precisa que alguém aponte às vezes para a gente. Nós precisamos de alguém que fale assim, ó, você está errado. Nós precisamos de alguém que chegue, mas a gente não quer esse tipo de gente perto da gente. A gente quer gente que bate nas nossas costas e fala, ó, você está certinho. Você está bem, continua assim. E aí a gente vai ter, se a gente andar com gente assim, a gente vai ter dificuldade de realmente seguir o caminho como nós temos que seguir, chegar no lugar que nós temos que chegar. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 27, verso 17, que é um versículo importante, diz assim, olha, como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Gente afia gente. Gente prepara a gente. Assim como o ferro se afia com ferro, né? Você vai afiar uma faca, alguma coisa assim, você pode passar uma outra faca e você vai afiar ela. Assim também, e afiar significa estar preparado para aquilo que vai ser feito. Para que serve algo para se afiar? Para cortar alguma coisa. Um machado vai servir para cortar uma árvore. Uma faca vai servir para cortar uma carne. Mas se não tiver afiado, vai ser mais difícil fazer. Vai ser mais difícil fazer. Acho que uma certa vez, juntar dois homens para derrubarem árvores, né? E aí, era uma árvore bem grossa, cada um ficou numa árvore, e um senhorzinho, um experiência, um outro senhorzinho ali com o seu corpo na normalidade que a gente tem, né? E também havia um homem ali muito forte, musculoso, um outro machado. Aquele homem pegou então aquele machado e começava, e ele batia com muita força naquela árvore, e ele batia, e enquanto isso, um senhorzinho lá, ele pegava lá o seu machado e passava ali outro para poder afiar. E quando o machado estava afiado, ele ia lá e batia e cortava. E aí ele parava de novo, enquanto isso o outro colocando toda a força, quase quebrando lá o cabo do machado, né? Tentando, e aquele homenzinho lá, aquele senhor, pegava, parava, amolava, porque ele sabia que o negócio não estava na força, mas no afiar do machado. Quanta gente que às vezes tem tanta força, quanto jovem que às vezes tem tanta força, e que você pode conquistar grandes coisas, mas você não tem alguém com sabedoria do seu lado para poder afiar o seu machado, para você poder ir mais para frente, para você poder conquistar aquilo que Deus tem para você, Deus tem para a sua vida. Muitas vezes as pessoas não alcançam aquilo. Por quê? Porque se perde pelo caminho. A pessoa começa bem, mas termina mal. Por quê? Porque falta às vezes alguém para poder estar junto. Jesus não enviou Pedro sozinho, Jesus não enviou João sozinho, mas Jesus mandou Pedro e João junto. Por quê? Porque é melhor ser dois. Nós precisamos de ter comunhão, irmãos, com os irmãos. A gente precisa ter gente do nosso lado, nós precisamos ter companheiros na nossa caminhada cristã.
A gente precisa de ter gente perto da gente que possa falar na nossa vida. O cristianismo ele não foi feito para ser praticado sozinho. O cristianismo foi feito para ser praticado em comunidade. Então sempre é bom a gente andar acompanhado. Sempre é bom ter alguém do nosso lado. E melhor que essa pessoa tenha sabedoria. Não é simplesmente andar com pessoas, mas é andar com as pessoas que Deus realmente está colocando na nossa vida. Às vezes as pessoas não aceitam aqueles que Deus está colocando na vida dele. Por quê? Porque o jeito que ele faz talvez não agrada muito. Porque a gente pensa que amar alguém é a gente fazer tudo que agrada. Mas amar alguém não é você fazer tudo que agrada. Amar alguém é você fazer aquilo que é bom para a pessoa. O bom às vezes, o gostoso às vezes é comer alguma coisa que a gente gosta. Mas às vezes a gente está precisando de remédio, às vezes a gente está precisando de coisa amarga. Então nós precisamos dessas coisas na nossa vida, e tem gente às vezes que não quer, que ainda é imaturo. A Bíblia fala, olha, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair, um levanta o companheiro. Ai, porém, que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Isso está lá em Eclesiastes, se você quiser anotar, capítulo 4, verso do 9 até o 12. Olha só, imagina aquele dia. Imagina o dia que Jesus enviou os discípulos. Era dia do que mesmo, irmãos? Que a Bíblia fala? Dia do quê? De Páscoa. Não era só Jesus que estava comemorando a Páscoa. As pessoas iam, viajavam para Jerusalém para comemorar a Páscoa lá em Jerusalém. Vinha gente de todas as partes do mundo, iam para Jerusalém para poder comemorar a Páscoa. Será que você consegue imaginar quanta gente estava lá? E Jesus falar para eles ir num lugar que eles não sabiam onde eram. Jesus falou, olha, vão para um lugar, vocês vão encontrar um lugar. Só que para encontrar um lugar, vocês vão ter que seguir isso aqui e isso aqui. Vocês vão ter que encontrar uma pessoa. Porque sem essa pessoa, vocês não vão chegar no lugar. Vocês precisam dessa pessoa. Fala para o irmão, você precisa dessa pessoa, irmão. Fala, sem ela você não chega no lugar. Sem ela você não vai alcançar o centro da vontade de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida. Então a cidade estava repleta de gente, de vários países, que vinham para sacrificar a Páscoa. Então era difícil encontrar pessoas naquele apinhado de gente. E às vezes para a gente se preparar espiritualmente, a gente precisa então desses companheiros que nos ajudem a não se perder no caminho da vida diária. A gente vai falar na nossa vida. E a ceia, tanto nos dias do Novo Testamento como do Antigo Testamento, era um momento de comunhão entre os irmãos da igreja. Era uma festa que era comemorada sempre, chamava-se Festa do Amor, né? Onde eles se reuniam nas casas para tomar a ceia do Senhor. Para tomar a ceia do Senhor. Então, ceia, às vezes a gente pensa, mas tudo bem, a ceia não é só esse momento aqui, o momento de você comer um pedaço de pão e tomar um cálice. Não é essa somente a ceia. A ceia começa antes. A ceia começa no nosso dia a dia, da forma que a gente está vivendo a nossa vida. Aí a gente não quer andar com ninguém, a gente não quer ter pessoas do nosso lado. Lembrei aqui de um texto aqui, que está em Provérbios, eu não lembro agora, mas que fala o seguinte, que o homem que se isola, ele se preocupa consigo mesmo, está trazendo maldição para ele. Ou seja, a gente não deve se isolar das pessoas que Deus está trazendo para a nossa vida. A gente deve se achegar às pessoas que Deus está trazendo para a nossa vida. Tá certo? Então,
Ceia é um momento de comunhão. Ceia é um momento de comunhão. E a gente está lendo esse texto aqui, e esse texto está mostrando para a gente que Jesus ele quer que a gente esteja acompanhado. Não quer que a gente ande sozinho, porque quem anda sozinho pode se perder. Há um tempo atrás eu mandei mensagem para o irmão da igreja, já fazia um tempo que ele não estava, algumas semanas que ele não estava vindo. Falei, irmão, e aí? Ele falou, pastor, estou orando para ver qual que é a vontade de Deus, se eu devo voltar, se eu não devo. E eu falei, você ora assim, sozinho, sem ninguém falar nada para você? Eu falei, então, irmão, você me perdoe, mas você é muito arrogante. Porque você acha que você escuta Deus. E que ninguém mais vai poder ajudar você. Você tem que se ajudar sozinho. Eu falei, então, esse não é cristianismo. Ele ficou meio chateado comigo, né? Saiu do grupo. Mas nem todo mundo que sai do grupo é porque está chateado comigo, tá, irmãos? Pode ficar tranquilo. Mas eu tive que falar para ele. Não era o que ele queria ouvir, mas eu tenho certeza que aquela era a voz de Deus para ele. Bom, um outro momento aqui, a gente chega no versículo 10 agora. E Jesus, ele disse assim, olha, vocês vão procurar o lugar para fazer a Páscoa. E Jesus falou assim para ele assim, Jesus então explicou para eles como que eles iam chegar nesse lugar. Jesus disse assim, olha, ao entrares na cidade, versículo 10, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. Segue o homem com um cântaro de água. Então está lá o Pedro e João, né? Aquele monte de gente. Como que nós vamos encontrar um homem? E você ia ficar pensando, né? Como que nós vamos encontrar um homem com um cântaro de água nesse tanto de gente aqui? Milhares de pessoas ali no meio daquela coisa, aquela multidão, um esfregando no outro, um batendo no outro aqui assim, e cadê o homem com o cântaro de água? Bom, eles deveriam então seguir um homem com um cântaro de águas. O destaque aqui, eu acho importante a gente pensar nisso, porque ele fala, olha, era um homem e um cântaro de água. Um significa único. Não iria ter outro, só tem um. Tá certo? Para a gente ver quem que é esse personagem aqui. Olha só tem um homem e um cântaro de água. Esse homem tem água, e a água dele é uma só. Não tem dois tipos de água com ele. É somente um tipo de água, é somente um cântaro. Então isso mostra para a gente algo único que tem uma água única. Alguém único que tem uma água única. E para a gente entender então essa pista de Jesus, a gente tem que entender um pouquinho do contexto histórico. Porque quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente lê a Bíblia assim, diretão, e algumas coisas, elas têm a ver com a história. Algumas coisas têm a ver com o contexto da época. E esse homem com esse cântaro, ele mostra isso para a gente, né? A expressão, um homem com um cântaro de água. Quem que buscava água naquela época, irmãos? Oi? As mulheres. Então, água para o dia a dia, geralmente, né, para o uso diário, era realizado principalmente pelas mulheres. As mulheres que iam até os poços buscar água. Os homens faziam outro tipo de serviço. Por exemplo, a gente pode olhar isso quando a gente vai lá no Antigo Testamento e a gente vê o Eliezer indo buscar a noiva para o Isaac. E ele vai, e no caminho ele chega, ele encontra uma moça lá que chama Rebeca, e a Rebeca, o que ela faz? Ela posso dar água para os seus camelos, e ela vai lá, começa a pegar água ali, irmãos, foi muita água que ela pegou. Trabalhadeira aquela Rebeca ali. Bichinha tinha força. Pegou um tanto de água e deu água para os camelos. Aquele ali então mostra para a gente o quê? Era um serviço de mulher. Outra
que a gente vê no Novo Testamento, quem que é? A gente cantou sobre ela hoje aqui. Quem? A mulher samaritana. Né? Junto ao poço estava eu. Ele está trazendo aquela música ali para o nosso contemporâneo, falando para a gente ficar ali no poço, para a gente buscar essa água, né? Mas lá no texto bíblico a gente sabe que é a mulher samaritana. Tinha mulher samaritana. Então, geralmente, aquela mulher ia sozinha no horário que outras mulheres não iam. Então eram as mulheres que costumavam fazer esse serviço. Só que nos tempos bíblicos tinha um tipo de homem que era denominado aguadeiro. Olha que nome legal. Fala por nós assim, aguadeiro. Esse homem, irmãos, ele então carregava um cântaro cheio de água pelas ruas. E ele dava água para as pessoas. E ele cantava. Então ele segurava o cântaro de água e ia cantando pelo caminho, dizendo: olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Né? Quem tem sede, vem a mim e beba. Né? Olha a pamonha, olha a pamonha. Então tinha o cara da água, o aguadeiro, ele saía andando com aquele pote, com aquele cântaro, e ele ia dando água para as pessoas. Para a gente entender melhor ainda, vamos lá em João capítulo 7, versículo 33, nós vamos até o 39, se não me engano. Olha só, veja o que esse texto diz. Disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo, ele está falando com os judeus, estou convosco, depois irei para junto daquele que me enviou. Então eu estou aqui com vocês, ele está dizendo, mas daqui a pouco eu vou para um lugar, certo? Lugar. Haveis de procurar-me e não me achareis. Vocês vão me procurar, mas não vão me achar. Também, aonde eu estou, vós não podereis ir. O lugar onde eu estou indo, vocês não vão poder ir. E vocês vão me procurar e vocês não vão me achar. Então, eu vou estar num lugar que vocês não vão saber onde é. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? O que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis? Também onde eu estou, vós não podereis ir? No último dia, então Jesus falou isso aí. Jesus fala isso ao lugar, vocês não vão poder ir. Lugar que eu vou, vocês não sabem onde é. Aí no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou. Jesus estava na festa, Jesus levantou, ficou de pé. O que ele falou? Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Então, peraí. O pessoal agora, aquele pessoal, a gente olha assim, a gente pergunta: o que Jesus está fazendo um negócio desse? Levantou, ficou de pé na festa e fala um negócio desse? Ele está falando aqui o que ele está falando, aquelas pessoas lá estão entendendo o que ele está falando. Ele está falando de um tipo de homem que dava água para as pessoas na rua. Então, vamos lá, próximo versículo, olha só. Aí ele fala, ele levantou, falou, quem tem sede, né? Vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é lagoa. Fala para o irmão, não é lagoa, é rio. O rio ele vai para onde, irmãos? Para onde vai o rio? Para o mar. Sempre o rio vai encontrar o mar.
Ele pode estar onde ele estiver. Ele pode começar uma restinha de água, mas ela vai encontrar o mar. Porque todo rio vai para o mar. Olha só, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E aí? Então ele falou de água, não falou? Quem tem sede vem a mim e beba. O que o Abba dele falava? Quem tem sede vem a mim, está com sede, vem cá, beber água. Tá certo? Mas ele faz isso. E aí quando ele faz isso, ele estava querendo falar do quê? Do que ele estava querendo falar? Que a gente leu aqui agora. Põe o versículo 39 de novo, para os irmãos não ter dúvida. Ele disse isso com respeito ao que, irmãos? Ao Espírito, que havia de ser enviado o Espírito Santo. Então tá, olha só, vamos pensar de novo nesse texto que a gente acabou de ler. Ele ia voltar para aquele que enviou ele ia voltar para Deus. As pessoas iam procurar e não iam achar ele, porque ele não estaria aqui. Ele estaria num lugar onde as pessoas não poderiam ir. Onde estarei, não poderão ir. Então, é um texto que está falando de um lugar. Os discípulos estavam procurando o quê? Um lugar. No verso 37, Jesus exclama: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, quem crê em Jesus, do seu interior vão fluir rios de água viva. É só você seguir o rio, você encontra o mar. Ninguém precisa encontrar o caminho para o rio. Na verdade, você só precisa encontrar o rio. Se você quer achar o mar, o rio sempre vai para o mar. Quem quer encontrar o mar, segue o rio. Quem quer encontrar Jesus, segue o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva a ter revelação de Jesus. É o Espírito Santo, a gente precisa do Espírito Santo. Todo mundo que quer encontrar Jesus precisa do Espírito Santo. Aí o versículo 39 fala, olha, ele disse isso com respeito ao Espírito que havia de receber aqueles que nele crescem. Quem cresce, rios de água viva ia fluir. Quem cresce ia poder ser igual a água dele. Podia dar água para os outros. Quem cresce ia ter um cântaro na mão, ia poder fazer esse serviço. Mas ele estava fazendo aquele serviço naquela hora. Quem tem sede, vem a mim e beba. Então, qual o significado daquele homem do texto que a gente leu em Lucas? Qual o significado daquele homem? O que ele representa então? Jesus. Mas a Bíblia não fala que é o Espírito Santo? E ele falou da água com respeito ao Espírito Santo? Sim ou não? Logicamente, a gente precisa entender que Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, Deus é uma pessoa. Mas os três trabalham de uma única forma, uma única direção. Eles não têm contenda entre eles. Tá bom? Então, o significado daquele homem que a gente leu é o Espírito Santo. Se a gente então, eu comecei falando com vocês, olha, às vezes a gente fica com medo de se perder. Estamos no caminho certo, estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa. Se a gente não quer se perder pelo caminho, a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo disse lá em Romanos capítulo, ou melhor em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até 18, ele disse assim, olha, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então a gente precisa ser guiado pelo Espírito. Você precisa ser guiado pelo Espírito. Em tudo que você vai fazer.
Vou casar, seja guiado pelo Espírito. Já casei, tem que ser guiado pelo Espírito para poder tratar a esposa direitinho. Se você não for guiado pelo Espírito, você vai fazer um monte de pataquada. A gente tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Tenho filhos, eu preciso ser guiado pelo Espírito de Deus. E logicamente o Espírito Santo de Deus ele vai usar muitas formas para nos guiar. Vamos ver daqui a pouquinho. Para a gente ser então guiado pelo Espírito, o que a gente precisa? Se encher do Espírito Santo. Tem que ser uma busca, irmãos, não é só o batismo com o Espírito Santo, é se encher com o Espírito Santo. Alguém pensa que tem uma experiência com o Espírito Santo uma vez ou duas e está jóia. Não, a gente precisa ter experiência diária com Ele. A gente precisa estar sempre buscando experiência com o Espírito Santo. A Bíblia diz para a gente lá em Efésios 5, 18 até o 21: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, é uma coisa que depende de mim. Lembra a semana passada que eu falei das virgens lá, 5 loucas e 5 prudentes. Faltou para as loucas, faltou o quê? Azeite, óleo. E aí as outras falaram o quê? Vai comprar. Por que vai comprar? Porque precisa ter trabalho. A gente não se enche do Espírito Santo assistindo um vídeo na internet. A gente não se enche do Espírito Santo jogando joguinho. Se você quiser ser engenheiro, você estuda engenharia. Se você quiser ser um mecânico, um engenheiro mecânico, vai estudar engenharia mecânica. Elétrica, estuda elétrica. Mas se você quer ser alguém cheio do Espírito Santo, você precisa de buscar o Espírito Santo. Você precisa se esforçar para isso, separar tempo para isso, querer fazer isso, desejar por isso. E às vezes mesmo você não deseja, você sabe, é o certo a ser feito, eu vou fazer. E às vezes você vai começar orando, buscando, e às vezes não vai rolar nada. Você não vai ficar legal. Mas aí, com o passar do tempo, com a prática, isso vai começar a fazer efeito na sua vida. A Bíblia fala, se você buscar o Senhor com todo o seu coração, você vai encontrar Ele. Mas aí a gente precisa então, para ser guiado pelo Espírito, eu preciso ser cheio do Espírito. E é eu que me encho do Espírito, não é os outros que me enchem do Espírito. Pode até ser que uma pessoa ser batizada do Espírito Santo, ela vai receber imposição de mãos, o Espírito Santo vai mover sobre a vida dela. Mas pode ser que de repente ela vai acontecer e aquilo com ela sozinha, com aquela pessoa. Então não se embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele fala, Efésios 5,18, ele fala para a gente como se enche do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Não é de qualquer jeito, é entoando e louvando de coração. Não é cantar música, é louvar com o coração. Hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo. Ou seja, para de reclamar. Ninguém se enche do Espírito Santo reclamando, mas a gente se enche do Espírito Santo agradecendo a Deus e sujeitando-os uns aos outros no temor de Cristo. Precisa de ter sujeição. Nós precisamos de aprender o que é submissão. Todo mundo tem que ter submissão. É algo que a gente precisa de aprender. E ninguém é submisso. Então a gente aprende a ter submissão. E se a gente é submisso, nós somos cheios do Espírito Santo. Quem não é submisso não é cheio do Espírito Santo. Não é cheio do Espírito Santo. Então, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Percebe a importância do Espírito Santo? A gente viu a importância da ceia, não é verdade? A gente viu a importância que a gente tem que ter um irmão do nosso lado. Sim ou não? Sim. Para a gente encontrar um lugar, para a gente não se perder pelo caminho. Se um caiu, o outro levanta, e vamos lá, vamos caminhar.
Mas aí a gente chega também num ponto onde a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. E agora, eu quero falar de um outro ponto com você. A gente tem que aprender a ouvir quem sabe o lugar. Se a gente quiser encontrar um lugar, a gente tem que ter humildade para ouvir quem sabe o lugar. Com a onda, irmãos, da internet, das redes sociais, as pessoas elas têm muito acesso à informação e das mais variadas. A questão é, qual é a informação que está correta? Qual a informação que está correta? A gente conhece a vida da pessoa que está falando, que às vezes nós estamos ouvindo a pessoa, mas você sabe quem ela é? Você sabe que tipo de vida que ela vive? Porque tem gente que está mostrando uma coisa e a outra. Sabemos se a pessoa verdadeiramente é serva de Deus? Vamos lá no versículo 11. A Bíblia diz assim, olha: e dizei ao dono da casa. É para perguntar, né? Vamos lá. O mestre manda perguntar-te. Então está lá. Os discípulos vieram, eles encontraram o aguadeiro. Vamos seguir o aguadeiro. Começaram a seguir o aguadeiro e estão indo atrás do aguadeiro. Jesus falou para eles o quê? Onde o aguadeiro entrar, vocês entram. Representa o Espírito Santo, é um só. Segue o Espírito Santo. Segue a direção do Espírito Santo, você não vai errar. Então, eles foram, seguiram o aguadeiro no meio daquela multidão. Tinha hora que talvez eles estivessem assim meio perdidos, assim, cadê o cara? Dali a pouco o cara fala, ó, quem tem sede vem a mim e beba. Entrou. Quando entrou na casa, eles entraram. Jesus falou, agora quando vocês entrarem na casa, pergunta para o dono da casa: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Onde que é o aposento? O que ele está fazendo? Perguntando. Por quê? Eles entraram na casa, mas eles sabem onde era? Não. Tinha que perguntar para o dono da casa. E aí a gente vê o que com isso? Que tem cristãos, às vezes, são soberbos, são arrogantes. Eles acham que eles sabem tudo, que eles não precisam de ouvir ninguém. Eles às vezes são como Miriam e Arão. Lá no Antigo Testamento, lá em Números capítulo 12, versículo 9 até o 11, Miriam, ela ficou leprosa. E por que Miriam ficou leprosa? Miriam, irmãos, dançou no Espírito. Quando atravessou o Mar Vermelho, cheia do Espírito Santo, ela tinha o Espírito Santo na vida dela. Ela dançou na presença de Deus. Louvar ao Senhor. Deve ter sido um louvor tremendo, hein? Né? A unção de Deus pegou aquele povo ali naquele lugar, lá no deserto. Miriam, ela profetizava. Ela era profeta. Sabe, o profeta, ele fala aquilo que Deus fala para ele falar. Ele é uma voz de Deus aqui na terra. Então ele vem e fala algo que vem de Deus. Logicamente que existem falsos profetas. Mas Miriam não era falsa profeta. Só que Miriam tinha um problema. Ela falou, já que eu profetizo, eu não preciso de Moisés. Ele é meu irmão, conheço ele. Fui eu que lavei o bumbum dele quando fazia cocô. Ó, Miriam, sim, foi Miriam. Ela não é nojento isso? Então esquece, larga essa parte da pregação. Né? Miriam era irmã de Moisés, só que Deus havia levantado Moisés como líder. E a gente precisa reconhecer quando Deus ele levanta um líder. E a Miriam, o que ela fez? Ela falou, não, eu profetizo, você é mais novo que eu, tenho que escutar você não. De agora em diante, quem fala na minha vida sou eu. E aí o que aconteceu? A nuvem do Senhor desceu sobre eles. E Miriam ficou leprosa. Teve que sair do lugar. Mas o que é isso? Arrogância, soberba. Sabe, irmãos? Se tem uma coisa que a gente tem que aprender com Jesus, é aprender a ser humilde.
é a gente descer do nosso conhecimento. Sabe, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia vendo o que é legal para a gente. A gente tem que ler ela sem saber o que vai dar. E às vezes você vai sair de lá todo cheio de chicotada. Jesus vai derrubar as mesas dos cambistas que estão dentro de você. Jesus vai derrubar a idolatria, as coisas que às vezes estão dentro da gente. Os discípulos tiveram que perguntar para eles saberem o lugar. Eu lembro que anos atrás eu tinha muita dificuldade de pedir informação para as pessoas. Então eu saía, ia para São Paulo. Às vezes minha esposa estava no carro comigo, ia para um canto e ia para o outro. Eu sabia o lugar, o endereço, mas não tinha GPS. E aí tinha o guia. Às vezes eu pegava o guia, olhava no guia, às vezes eu encontrava. Mas tinha vezes, irmão, não dava para ficar parando. Aí você ia pelo cheiro, né? Ah, eu acho que é aqui, vou entrar aqui. Eu acho que é ali, vou entrar ali. Às vezes nossa vida espiritual é assim. Eu acho isso, eu acho aquilo. E a gente não pega o guia, né? A gente não pega a palavra para a gente saber o que está certo. E reconhecer quando está errado. E eu não queria, minha esposa às vezes falava assim, pega informação para aquele moço ali, não. E passava direto. E às vezes demorava para chegar no lugar. E às vezes a gente, como crente, na nossa vida, a gente faz assim, igual Natanael, soberbo, arrogante, não quer pedir informação. A gente precisa se libertar desse mal que está na nossa carne. Se você não sabe o caminho, pergunta para quem sabe. Lembro uma vez um irmão chegou e falou assim para mim, pastor, você pode, assim, quando o senhor vê alguma coisa na minha vida, o senhor pode falar. Eu falei, tá bom, você que está falando. Um dia eu vi, falei, ele gostou? Não, ficou bravo. Ficou bravo. Sabe, nós precisamos ter libertação para a gente poder perguntar realmente. Quando a gente tem dúvida, a gente ir no lugar certo. Veja só, os discípulos não foram perguntar para os empregados daquele homem, com certeza ele tinha empregado em casa. Não foram perguntar para o empregado. Não foram perguntar para as pessoas que estavam passando ali na rua, porque provavelmente eles não saberiam. Só quem sabia é o dono da casa. Pergunta para quem sabe. Fala para o irmão, pergunta para quem sabe. Irmão. Seu casamento está ruim? Pergunta para quem sabe o casamento. Mas eu já tenho idade, eu sei, eu tenho experiência. Tem experiência, está uma porcaria o seu casamento. Porque você não procura quem sabe. Porque você não busca aprender com quem se deu bem. Com quem deu certo. A gente precisa ser liberto, irmãos. E a Bíblia fala em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente ouve a palavra através da pregação e a gente recebe fé. E fé, nesse momento, é a gente reconhecer que a gente está precisando de libertação. Se você, olha só, se você não consegue ver alguma coisa que está na sua vida que precisa de sair, alguém precisa te falar. E às vezes a palavra vai falar. Mas se a palavra falar e você não reconhecer, você não vai ser liberto. O cara, para ser liberto da droga, ele tem que reconhecer que aquilo ali é uma droga na vida dele e ele está viciado naquilo. E se ele não toma posição, ele vai morrer naquilo ali. O cara que está viciado no cigarro, ele precisa reconhecer e falar, não, eu não quero mais isso para a minha vida, mas eu reconheço. Eu sou um viciado. Uma pessoa que às vezes bate na esposa, um espancador. Enquanto ele não fala assim, peraí, eu sou um espancador, eu tenho um problema com pornografia, eu preciso. A pessoa ela precisa, enquanto ela não reconhece, ela não vai ser liberta. Se ela reconhecer, há uma chance dela ser liberta. Se ela reconhecer, ela buscar ajuda,
Às vezes ela vai precisar de ajuda, às vezes não vai ser sozinha. Às vezes vai ter que ter alguém junto com ela. Mas precisa. Se não conhecer a verdade, não vai ter libertação. Conhecer a verdade, sim, a palavra de Deus. Conhecer a verdade também é a verdade sobre nós. Sobre quem nós somos. Eu quero dizer para vocês que às vezes as pessoas não têm percebido, por exemplo, sua transformação, nem você tem percebido. É que você está vindo culto, você só recebe informação, mas você está continuando a mesma coisa. E você não vai mudar com as informações. Com as informações você não muda. Você precisa de conhecer, de andar juntos, de ser guiado pelo Espírito Santo, de deixar o Espírito Santo revelar para você a palavra. E por último, verso 12, ele fala: ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliário, ali fazer os preparativos. Apesar do lugar estar pronto, eles tinham que fazer uma preparação do lugar. Os discípulos tinham que comprar um cordeiro sem defeito, levar para sacrificar lá no pátio do templo. Eles tinham que comprar as ervas amargas, o pão sem fermento. E aí Paulo fala para a gente lá em 1 Coríntios 11, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim não coma do pão, e assim coma o pão, e beba do cálice. A Bíblia não fala não coma, a Bíblia fala coma. Se a gente quiser verdadeiramente tomar a ceia do Senhor, a gente tem que se preparar. E como que a gente se prepara? Algumas pessoas, às vezes, elas se examinam e ela fala: olha, estou cheio de coisa aqui e eu acho que não vou tomar ceia não. Porque se eu tomar ceia, a gente vai falar assim: por isso tem muito que dorme. Gente está morta. Alguns morreram espiritualmente, alguns morreram fisicamente. Mas o que a Bíblia está realmente querendo dizer para a gente? Está querendo falar para a gente se consertar. Paulo, quando ele diz assim: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão. Ele fala: se examine, vê se tem alguma coisa que você precisa de mudar, vê se tem alguma coisa que você precisa de orar a Deus, você precisa se arrepender, vê se tem alguma coisa que precisa ser transformada na sua vida. Se arrependa. Se você precisa de perdoar, perdoa. Quanta gente que às vezes está lá com o coração cheio de nada. Fala: não tem problema, isso é normal. A gente precisa de perdoar. O perdão, irmãos, ele é um mandamento de Deus. A gente tem que perdoar. Nós não temos escolha. Mas as pessoas pensam que precisam sentir alguma coisa. E aí, esse negócio, às vezes, das pessoas elas não tomarem a ceia do Senhor, elas estão perdendo a bênção de Deus. Ao invés de ela pegar, falar assim: não, peraí, deixa eu me examinar. Eu oro a Deus, eu falo com Deus, e Deus fala: ó, filho, você tem que mudar isso. A palavra falou para vocês hoje: muda isso aqui, transforma isso aqui. Às vezes as pessoas, esses dias atrás, eu ouvi alguém escrevendo sobre esse texto de Coríntios, e ele estava falando assim que não precisava mais da gente se arrepender de pecado. Não precisava mais, porque Jesus já pagou o preço lá na cruz, você já foi liberto, você já é uma bênção. Tem muita gente falando: não, você já é uma bênção. Não, é para ser, mas não é. Porque se fosse, não estava onde estava. Né? E aí eu falei: poxa, será? Senhor, não pode ser. Tanto tempo eu falo disso. Aí eu peguei e comecei a estudar. Falei: nossa, será que eu estou errado? Fui lá, olhei. Não, é isso aqui mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois, coma. Não é para você não tomar
automaticamente que a ceia, ela deve ser tomada por aqueles que são batizados, por aqueles que já aceitaram Jesus, que estão no processo para ter essa validade. A ceia, ela tem uma validade. A Bíblia fala que ele é o cálice da bênção. Então, é algo que veio para abençoar a nossa vida. A ceia do Senhor é para abençoar a nossa vida. O pecado tem que ser arrependido. Não fica sentindo peso, porque Jesus perdoa todo mundo que vem para Ele. Né? E a gente fala, não, mas aí eu fico sentindo peso. Sente peso porque você não fala com Deus. Não ora, não busca. Entrega para Ele todo o seu fardo. Paulo, ele fala com respeito ao pecado, ele fala assim, olha lá em Romanos 6,16, ele fala, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Quem você se oferece como servo, vai ser servo. Aí ele fala, seja do pecado para a morte, ou seja, quem se peca, se torna servo do pecado. Mas da obediência, ou da obediência para a justiça, obedecer a palavra de Deus, eu me torno servo da palavra de Deus. Obediência a Deus, eu me torno servo de Deus. Obediência ao pecado, eu me torno servo do pecado. E ele está falando para a gente não voltar mais para isso. Então, como que um cara que fala da graça fala para a gente que a gente não deve voltar para isso? Se isso tudo já aconteceu assim. Então, nesse momento, eu queria que você refletisse sobre a palavra que a gente pregou aqui. Se a ceia tem sido prioridade da sua vida. Se você está andando junto ou se você está andando sozinho. Se você tem buscado ser cheio do Espírito Santo. Se você não tem buscado, você tem que começar a buscar ser cheio do Espírito Santo. Se você está aberto a ouvir aqueles que sabem do caminho. Porque às vezes você acha que você é que sabe. Você não tem que ouvir ninguém, né? Então vamos se preparar para esse momento. Feche os teus olhos. Comece a orar ao Senhor. Aquilo que Deus falou com você, não se preocupa em entender tudo que eu falei muita coisa. Mas aquilo que Deus falou com você, é isso que você tem que se posicionar nesse momento. Aquilo que você sentiu, Deus falou isso aqui comigo hoje. Talvez de tudo aquilo que eu falei, Deus falou com você duas coisas. Pega essas duas coisas. E isso você tem que trabalhar agora. Enquanto vai cantando louvor aqui, você não canta não, você ora nesse momento, tá bom? Vai orando. Sai, o judeu, e o sede que havia em mim. Se tem alguém que você tem que perdoar, perdoa. Se tem pecado, você tem que se arrepender, se arrepende. De repente você foi liberto, aconteceu de novo. Mesmo assim, vai para Deus. Não se condene. Deixa Deus libertar você.